Bom, todo ano, pelo menos, a gente tem um filme brasileiro que parece romper a bolha cinéfila e ser assistido por todo mundo. Eu acho que até o momento, Medida Provisória é o desse ano. E aí, entre relatos emocionados e críticas de outro lado, o que será que a gente achou desse filme? Um governo autoritário ordena que todos os cidadãos negros voltem para a África. A ideia é reparar o erro histórico que tirou à força pessoas pretas do continente africano durante o Brasil colonial. Obviamente, a medida racista gera protestos e críticas, especialmente do trio estrelado por Alfred Elnock, Seu Jorge e Thaís Araújo, que se tornam símbolos de resistência. Pois é, né? Por um lado, é bem bacana que a gente tenha um filme que esteja sendo assistido por todo mundo, mas por outro é meio triste que seja só um, com tantos filmes brasileiros aí maravilhosos sendo feitos todos os anos. Eu espero que Medida Provisória seja mais um desses filmes porta de entrada para que as pessoas possam conhecer o nosso cinema. Inclusive, já deixo de recomendação a nossa lista de melhores filmes brasileiros de 2021, caso você queira assistir aí alguma coisa que tenha sido talvez menos badalada no passado e que talvez não tenha passado pelo seu radar. E só antes de passar aí a palavra pro Éder, eu acho também interessante esse movimento que a Globo Filmes vem fazendo, né? A gente tá tão acostumado a ver as comédias globais, né? Minha Mãe é uma Peça, SOS Mulheres ao Mar, e esses favelas movies, né? Cidade de Deus, Tropa de Elite, e parece que a gente tá começando a ter uma terceira tendência de filmes, né? Com esse Marighella, né? Desses filmes que vão lidar ali com algum preconceito, que vão lidar ali com alguma tensão política, que vai descambar para uma coisa revolucionária. Se a gente puxar até um pouco ali do Bacurau, a gente também tem bastante disso. Alguns funcionam melhor, outros talvez nem tanto. Eu só espero que a gente também não acabe tendo uma terceira tendência, que a gente acabe se cansando de tantos filmes aí repetidos no futuro. Bom, Nathan, só complementando aí o que você disse, de fato, eu queria dizer que eu fico muito feliz em voltar aos cinemas e ver a sala cheia com um filme brasileiro. Eu espero que a gente, como você mesmo disse, que a gente tenha muitos outros filmes, ainda com temas tão relevantes quanto esse. Que a gente discute tanto sobre bolhas aqui no canal, né? Sobre filmes tão incríveis brasileiros que a gente já fez crítica e às vezes não acaba chegando nas pessoas. Mas independente de gostar ou não, que as pessoas discutam um assunto, que chegue em muitos lugares e que o cinema brasileiro continue sendo difundido. E gostaria de fazer uma autocrítica aqui do canal, né? Que a gente gosta muito do cinema brasileiro, mas a gente tem feito pouco. Mas isso vai mudando aos poucos, né? Espero que esse ano a gente possa fazer muitas críticas do cinema brasileiro que a gente tanto ama. Então, Nathan, já começando aí, já lançando a braba, eu já vou te perguntar o que você achou do filme, quais foram as suas percepções aí? Já começa aí a soltar o que você achou do filme. Bom, eu já até dei um pouco de spoilers, né? Falando que não tinha gostado tanto do filme assim, mas acho que tem coisas interessantes e eu queria começar justamente por elas aqui, né? A gente tá falando desses filmes aí politicamente mais engajados, que tem ali uma coisa mais combativa, mas eu acho que pra mim os grandes momentos do filme são justamente os momentos de afeto. Esses personagens, né, no meio dessa turbulência toda, consigam achar força uns nos outros, né? Porque acho que antes de personagens revolucionários, personagens oprimidos, eles são pessoas, né? Era também algumas das coisas que eu mais gostava ali no Marighella, mas nesse filme aqui, eu me refiro especialmente ali à cena em que você tem aquela dança no quarto, que depois vai se tornar aquele espaço de opressão, aquele espaço que os protagonistas vão ficar confinados sem poder sair de casa, mas tem um momento muito bonito ali que você tem toques de corpo e você vê ali que a câmera vai filmando o corpo da Thaís Araújo em pequenos detalhes ali, mostrando a beleza do corpo negro, seja ali no braço, no tórax, no cabelo, que eu confesso que até eu acho que a montagem acaba sendo um pouco acelerada. Acho que talvez se a gente ficasse mais tempo ali, eu acho que dava pra valorizar até um pouco mais o movimento dos corpos ali, como acontece numa outra cena mais pra frente, num momento ali que o personagem do Seu Jorge tá tomando um banho, né, que ele já tá ali num estado ali quase de insanidade, que ele se pinta ali todo de branco, porque é justamente como ele entende que pode transitar ali por fora da casa, e aí você tem ali uma cena super bonita em que ele tá tomando banho e essa tinta branca que ele coloca sobre o corpo toda vai se esvaindo e vai ficando só justamente a cor preta, e aí você vê que mais uma vez essa valorização, tem uma câmera um pouco mais lenta, um movimento ali mais embalante. Então eu acho que esses momentos de afeto, esses momentos de exaltação do corpo negro, dessas personagens em movimento, são das coisas que eu acho mais pulsantes nesse filme. Bom, Nathan, eu concordo com você. Eu acho essa cena, né, da Thaís Araújo ali com o Alfred bonita também. Acredito que ela também seja um pouco acelerada, mas o que me chama a atenção é que até do ponto de vista da edição, ali, de como ele filma, né, aqueles
os detalhes do corpo, eu acho que acaba sendo até bem diferente do plano e contraplano ou de algumas outras estruturas de narrativa que o filme tem ali. E o que me chamou muito a atenção também, que eu acho que é uma qualidade muito boa do filme, é que mostra a individualidade de pessoas pretas, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado a ver tanto ou pessoas pretas todas têm que ser muito engajadas, ou têm que conhecer muito sobre um determinado assunto, ou todas elas pensam iguais, e quando na verdade não. Quando na verdade nós temos nossas individualidades, pensamos diferentes, temos personalidades diferentes, pontos de vista políticos diferentes e tá tudo certo. Como, por exemplo, tem o seu Jorge, que é esse cara mais brincalhão e é um cara que ele tem essa questão muito forte da política, né? Ele é super ativista. A gente já tem a Thaís Araújo, que até brinca com ele sobre isso, né? Que fala, pô, você só fala sobre isso, você tem que falar sobre outras coisas. A gente tem que falar sobre outras coisas, né? Aí você tem o personagem do Alfred que quer mudar o mundo, mas ao mesmo tempo ele tem essa questão com a paz, com uma certa passividade. Trazer toda essa diferença de personalidade entre esses personagens, eu acho que dá mais veracidade para a história para mim. Também, puxando um pouco disso, uma coisa que eu acho muito legal é que o filme ele traz pessoas pretas em diferentes classes sociais, né? Você tem o personagem da Thaís Araújo, né, ali com o namorado dela, que é advogado, como eu citei, que eles pertencem a uma classe média e, enfim, tem um outro ponto de vista sobre como eles vivem sua negritude. A gente tem o personagem do porteiro também, que ele está ali ocupando esse espaço, mas ambos no filme têm uma importância muito grande, né? Inclusive tem uma cena ali do porteiro que eu acho bem interessante, que ele sai e ele vai pro movimento e por mais que ele seja uma pessoa mais de idade, ele tá ali e ele ocupa um papel muito importante nessa luta de indignação. Eu falo isso porque muitas vezes, né, isso é um ponto que a gente discute muito, tanto nas novelas quanto no cinema, né, colocar pessoas pretas muito no lugar de servilhiência, né, ou como empregadas, como porteiros. Quando nesse filme ele também normaliza que pessoas pretas ocupem outros espaços e ocupem outras classes sociais sem a gente ficar se perguntando ou ficar justificando isso. Então, isso eu acho que também é um outro ponto que também marca essa questão da individualidade e mostra também essa questão da pluralidade. Eu acho que ainda falando nessa questão da dor, né, a gente comenta em tantos outros vídeos aqui, né, como apesar da gente denunciar essa dor, a gente reincide nela. Eu acho que o filme ele também começa nessa distopia, que vai caminhando ali para uma utopia negra, e eu acho que é interessante como a gente tem esse movimento de contra a violência, o prêmio no final uma liberdade, que essas pessoas elas possam ter ali um futuro mais positivo aí, sem entrar em spoilers do final do filme, no meio dessa dor. Aliás, eu acho que até a ideia dos afrobunkers contribuem para isso, né? De a gente ter esse espaço de refúgio, de harmonia, de ajuda. Que eu até tava com um pouco de receio ali no começo, né? Quando a gente conhece, eu tava pensando que talvez pudesse meio que se tornar um espaço meio genérico ali, que meio que tentando simular o afrofuturismo ali de Wakanda, né? Aquela coisa que faz sentido no universo do filme da Marvel, mas que pra cá talvez se tornasse uma coisa só muito sem uma personalidade, né? Eu acho que é interessante conforme a gente vai andando ali, sem dar muito alarde, a gente vê ali uma referenciazinha, alguma coisa de samba, alguma outra coisa ali de candomblé. Então tem algumas referências brasileiras para um filme, né, que está justamente ali nesse discurso criticando essa medida que é criada para tirar as pessoas que, apesar de negras, também são brasileiras, né? Então acho que é importante a gente ter esse cuidado, esse design de produção ali que o Éder sempre gosta de defender nos nossos vídeos aqui, se preocupando também nas periferias da imagem, que a gente tem esse estoque de brasilidade também. A gente discute muito sobre a questão da violência no cinema, de que fato isso pode trazer uma nova camada de discussão para a questão da violência racial que a gente tem no Brasil, e eu vejo que nesse filme ele consegue transformar essa dor em algo que possa ter outros finais, que ela possa ter outras narrativas, que a gente possa mostrar que através da nossa cultura, através de outras características que foram criadas por nós, né? Não vieram da África, né? Tem a influência, mas elas foram criadas com as nossas vivências aqui no Brasil. Então, o filme ele traz isso também como um ponto de força, como um ponto de a gente entender nossas raízes e como isso pode ser uma força para que a gente continue lutando e que a gente tenha outros finais possíveis que não sejam apenas o da violência que a gente sofre. Bom, e dito tudo isso aí que eu acho que começam a ter os problemas do filme, e pra mim são alguns, a gente vai indo ponto a ponto. Eu acho que
A primeira coisa que me incomoda são as questões das piadinhas que acontecem ali ao longo do filme. Só pra contextualizar, eu até anotei algumas enquanto tava assistindo o filme, vou ler aqui só pra gente poder partir delas, né? Então tem uma personagem branca que vai lá e diz que quer café, e aí ela para, fala um pouquinho mais baixo, preto, pra não, enfim, incomodar as pessoas negras que estavam ali junto na sala dela, né? Eles fazem uma brincadeira sobre a Camila Pitanga ser ou não ser negra e ter um passe meio que de tolerância pra isso. Aí tem, por exemplo, quando tem esse momento das deportações, as pessoas que estão querendo ir pra Havaí, pra Jamaica, e aí isso se torna um momento de descontração, porque afinal esses lugares não fazem parte da África, embora tenham influência de lá. E especialmente, né, a figura do Seu Jorge, né, que é essa pessoa mais impulsiva, que fala várias vezes que perde a linha e que acaba reagindo ali, comendo muito ou fazendo mais piada e mostra uma banana pra um segurança numa hora ali que eles estão sendo perseguidos. A sensação que eu tenho disso tudo é que são piadinhas que vão meio que quebrando o fluxo desse momento que estava ali de uma denúncia, de uma opressão que estava acontecendo em tela e que pra mim se assemelha muito ao que acontece, por exemplo, nos filmes da Marvel, quando a gente tem ali, por exemplo, uma cena de super ação e aí você tem ali uma piada que quebra e a gente tem que meio que construir todo esse ritmo, tem que construir todo esse engajamento de novo. Eu acho que o que acontece é que por conta dessa estrutura, algumas das discussões que estão ali no meio dessas piadas ficam, de alguma forma, um pouco mais infantilizadas. E eu acho que a personagem do Seu Jorge acaba até se tornando, várias vezes, um certo alívio cômico para situações que, se a gente for parar pra pensar, não são tanto assim. E assim, eu digo até por experiência assistindo na sala de cinema, sabe? Quando tem a piada ali do café preto, as pessoas riem. Quando você tem ali uma outra cena que tem um cara que é parado pela polícia e fala que não é negro não, e que ele na verdade é branco, ele pode, enfim, continuar andando normalmente, as pessoas riem na sala. Então assim, eu me pergunto, né, quando a gente ri dessas trapalhadas do Seu Jorge, quando a gente ri dessas situações que eu mencionei, será que a gente não tá ali olhando até com um riso meio opressor, meio domesticando essas personagens em situações que na verdade não teriam graça nenhuma, em situações que acabam esvaziando até um pouco do debate que estava sendo ali tratado até então? Mas antes de ouvir o Éder, eu acho que pra mim, o momento que essas piadinhas elas se tornam ainda piores é quando a gente tem a figura do personagem asiático, né? A gente tem os brancos ali que são estúpidos, a gente tem o Seu Jorge como esse alívio cômico, mas a personagem que talvez seja mais sem noção do filme inteiro seja o personagem asiático, quando ele vai lá e tenta meio que se enturmar com os negros, que ele tenta usar termos que são racistas, mas que ele parecendo ser um pouco cool ali no meio disso tudo, e a gente olha sempre pra esse personagem de uma forma, mas como ele é fofinho, olha como ele é bobo. Então assim, eu não sou negro como Éder, ou como outras pessoas que tiveram uma relação mais apaixonada com o filme e que se incomodavam com, por exemplo, esse certo papel ali de desumanização que as personagens brancas faziam com os negros, mas eu sentia que o filme estava fazendo exatamente isso com esse personagem asiático. E aí a minha questão que se estende até para, enfim, outros filmes que discutem aí temas de minorias, né, para humanizar essas minorias, como é que você humaniza uma desumanizando outras, né? Eu acho que, obviamente, são trajetórias diferentes, não estão no mesmo barco, mas talvez isso acabe sendo mais um elemento que joga contra essas piadinhas que acontecem ali no filme pra mim. Bom, vamos lá, Nathan. Eu queria dizer que eu concordo com tudo que você disse, assim. E essa questão das piadas, eu acho que elas tiram a força do filme pra mim também. Eu entendo que até certo ponto, né, o Lázaro, ele quis trazer essa comédia, né, entre aspas, pra fazer com que o filme ele fique menos denso por se tratar de um tema que é tão pesado. Eu não sei se seria uma risada de opressão, mas eu acho que de fato ela acaba jogando mais contra e acaba tirando um pouco a gente do filme desse tom de seriedade que ele tenta passar. Eu acho que ele não consegue muito bem fazer essa mudança de tom do filme. E sobre a questão do personagem, do Seu Jorge, né, como você mesmo disse, você usou a palavra que eu utilizaria também como alívio cômico. Eu acho que ele é um personagem que ele poderia agregar tanto no filme, como eu já ter dito mesmo, esse cara que tem essa questão da consciência, né, da militância, né, um pouco mais forte, ele acaba meio que perdendo essa força totalmente, porque ele parece que ele só vai aparecer ali, né, exceto aquela cena em que ele se pinta e tudo mais, né, que encadeia depois numa outra cena que é muito importante pro filme. Tirando ela, ele acaba sendo apenas uma escada ali para fazer com que o filme se torne mais leve. E tem algumas cenas que eu acho que elas acabam sendo, enfim, um pouco exageradas, e elas não têm muito um papel da narrativa ali de complementar muito o que está sendo dito. Por exemplo, quando o personagem ali, que é um dos personagens que eu menos gosto, que é o cara ali do governo, quando ele vai ali próximo do filme, ele pede um sorvete de chocolate, e aí mostra ele comendo aquele sorvete de chocolate, assim, com um grande prazer, né, um grande close ali. Aquela cena eu achei bastante desnecessária ali pra mim.
e serve também para mostrar essa questão da opressão. Mas eu concordo, eu acabo concordando com todos esses pontos que você trouxe aí pro filme. Pô, e você mencionando aí essa cena do sorvete, me levanta aí uma outra coisa que eu acho que também é um problema pro filme, que é uma falta de sutileza em como ele vai abordar enfim, esse racismo dos personagens brancos, né? Obviamente, a gente tá ali num universo que tem essa medida provisória que enfim, motivada por um racismo escancarado, mas justamente por isso também eu fico pensando se as interações que a gente tem com os personagens precisariam sempre estar nesse registro tão direto, tão frontal. Mais uma vez aqui eu tenho uma colinha de frases que eu fui anotando enquanto assistia o filme, né, de personagens brancos que ali lançavam frases de opressão pra cima de personagens negros, né? Então frases como hoje em dia tudo é racismo, tinha que ter cota pra branco, já sofri preconceito pelo meu cabelo crespo, acho bonita a cor preta, queria ser assim, tenho amigos pretos, povo africano é muito resiliente. Você tem até uma cena, né, de um personagem branco que hostiliza de forma bastante frontal ali o seu Jorge num bar, mas a sensação que eu tenho, né, quando a gente tem esse racismo tão evidente, tão forte, sempre gritante na sua tela, é de que, bom, parece que essa é a situação de racismo, quando na verdade o racismo acontece de formas muito mais brandas, de formas muito menos assim escancaradas. Uma pessoa que assiste talvez isso vai falar assim, bom, eu não sou racista, porque eu não falo de formas tão abertas sobre isso tudo. Então eu acho que acaba mais uma vez tendo um discurso que poderia ir um pouco mais a fundo no que seria esse racismo, mesmo numa sociedade tão escrachada, mas que acaba ficando nessa primeira camada. Enfim, não sei se o Éder concorda comigo. É uma questão delicada e eu tenho um misto de sensações com relação a isso. Porque assim, por mais que elas sejam questões extremamente óbvias, eu corriqueiramente na minha rede social, eu vejo relatos de pessoas que reproduzem esse tipo de fala ainda hoje e acham que são naturais. Eu entendo que o filme ele reforça isso, eu entendo que o filme ele fica um tanto nessa superficialidade do que é ser racista e não é ser racista, mas por mais que seja exagerado, eu mesmo, dentro do meu ciclo de pessoas que eu converso, em 2021 eu ouvi frases semelhantes a essas que são ditas no filme. Então eu entendo que elas acabem podendo soar óbvias para algumas pessoas, mas às vezes para outras que não têm contato com essas obras audiovisuais, que é um ponto que a gente vai discutir um pouco ali na frente, eu acho que elas não se tornam tão superficiais assim. Não é algo que eu goste. Por mim, eu acho que haveria outras formas de poder retratar a questão do racismo e de como esses personagens brancos interagem com os personagens pretos. Então eu tenho esse misto de sensações. Bom, e aí entrando pro último problema que eu queria comentar aqui, a gente vai entrar num campo de spoilers, então eu já deixo aqui o aviso para vocês pularem pro tempo indicado, caso não queiram ouvir. Eu acho que a gente tem ali um problema de discurso racial no momento chave do filme, quando a gente tem duas mortes que são colocadas ali entrepostas, uma montagem paralela, né? Para quem não conhece esse termo, é justamente situações que acontecem ao mesmo tempo, mas que como a gente só consegue filmar uma imagem por vez, o corte vai intercalando as duas e visualmente parece que elas estão acontecendo no mesmo momento. Só que esse recurso no cinema, ele também tem um outro efeito, né? Além dele ter essa marcação temporal, ele também equipara significados, né? Ele dá mesmo peso para essas coisas que estão acontecendo simultaneamente. Então o que acontece, né? Nessa cena a gente tem esses dois personagens, um de um lado branco e outro de um lado preto, que estão ali envoltos de uma massa que vai se tornando cada vez mais irada com as coisas que vão acontecendo, até que essas personagens são mortas pelas massas. A sensação que a gente tem, até por conta do discurso que a Thaís e o Alfred estão ali falando no filme, que, bom, a gente não pode recorrer à violência, porque esses excessos vão levar a intolerâncias, vão levar a mortes, assim, poupáveis. E a gente equipara a dor do branco com a dor do preto, quando claramente é isso uma coisa que o filme não quer fazer. Conforme a gente tem ali pro final do filme, a gente tem até uma outra ideia, né? Que a gente entende que essa violência, ela é necessária, que, enfim, essa paz, ela é ilusória quando o oprimido já não tem as mesmas armas das pessoas que os oprimem, né? Essa violência, na verdade, é uma resistência. Mas eu acho que naquela cena, até pelos recursos que ele vai trazendo, especialmente como a gente vai caracterizando aquele homem branco, né? Que você vê que tem aquele momento de revolta com a chefe dele, meio que ele se esclarece. A gente vê numa outra cena que foi a pessoa que gravou um dos vídeos que tem o Alfred ali
todo em fúria e que vai bombar na internet como um símbolo de resistência. Então ele é essa pessoa que está aliado aos homens pretos, que ele vai renunciar aos privilégios que ele tem e consegue, enfim, se destacar daquela imagem que a gente tinha de opressora que a Adriana Esteves tinha, e tem toda aquela música que vai fazer ele parecer quase como um mártir, né, dessa causa toda, até com ecos de, por exemplo, uma certa Princesa Isabel. Então acho que toda aquela sequência ali acaba sendo bastante infeliz, embora o filme caminhe para outras tantas ali pro final do filme, mas justamente eu não consigo conceber como o mesmo filme consegue ter esses dois discursos na mesma história. Eu acho que a discussão não vai para esse caminho, assim. Não acho que ele esteja colocando uma equivalência. O meu único medo era mais se esse personagem ele fosse se tornar tipo o branco salvador. Mas tratando-se de ser um diretor negro, contando essa narrativa, é bem difícil que isso acontecesse. Ainda bem, porque seria uma pena. Mas, de forma alguma, eu não vejo dessa forma. E quando eu conversei também com outras pessoas, né, pretas que assistiram o filme, também não tiveram essa percepção, assim, de haver uma equivalência da dor entre ambos. Eu acho que ele fala muito mais sobre aonde a violência pode levar, e quando há extremismos, esses extremismos eles podem levar à morte. Eu acho que um outro ponto que eu queria trazer aqui nessa crítica, que é algo que a gente não fala muito, e algo que eu até havia discutido com o Nathan antes da gente gravar esse vídeo, que eu acho que foi um ponto que me chamou muito a atenção e me coloquei no papel de crítico, né? Como a gente vê o cinema, enfim, eu sou uma pessoa que estudou isso por 4 anos, a gente tem uma educação de começar a entender quais são, entre aspas, os bons filmes, os filmes que nem são tão bons assim, de entender o que é certo, entre aspas, e o que é errado de se fazer em um filme, né? E eu comecei a pensar e até questionei o Nathan, será que até mesmo ter esse olhar um pouco mais aguçado sobre essas questões, às vezes nos afastam de ter determinados sentimentos sobre determinadas obras, sejam elas do cinema ou não? Eu digo isso porque ao final do filme, né, e tinha ali muitas pessoas que não eram do audiovisual, teve uma mulher preta que ela se levantou e ela começou a bater palma, assim, ela estava num momento muito de euforia, assim, porque eu vejo que ela se viu representada ali. Não só ela, como muitas outras pessoas que estavam no cinema ali. Eu vejo que o filme mexeu muito com ela. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que isso invalida a nossa opinião como crítico, nem nada do tipo, é só mais uma característica de uma discussão que eu queria trazer aqui. Porque por mais que eu não goste muito do filme, ou o Nathan também não goste tanto, eu acho muito interessante a forma como ele tem afetado as pessoas. Então é isso que a gente disse lá no começo, né, da crítica. É bom que esses filmes, né, por exemplo, empresas como a Globo, estejam trazendo esses temas que, por mais que não sejam da forma como a gente gostaria que eles são discutidos, eles estão sendo discutidos, e muita gente fora da nossa bolha estão vendo esses filmes, né? Como o próprio Marighella também, e o Medida Provisória agora. Pois é, eu acho que essa é uma discussão bastante ampla, acho que não cabe aqui rebater ou pormenorizar os detalhes disso daí, isso acho que vale tema para um outro vídeo, mas eu fico especialmente tocado com essa última coisa que você falou, né? Dos filmes brasileiros estarem sendo assistidos. E a minha dica do Vim Te Recomendar, né, que é o nosso quadro aqui de recomendações, já puxando ele aqui, tem a ver muito com isso, porque muito do que se fala do cinema brasileiro não conseguir, enfim, ser alçado, e na verdade muitos cinemas mundiais, até por conta dessa força que o cinema americano tem, é justamente a questão da distribuição dos filmes, né? E a minha recomendação aqui é de um livro que na verdade eu não li, mas é uma recomendação dada de uma pessoa que eu prezo bastante ali, um acadêmico super massa chamado Marcelo Ikeda, de um livro recém-lançado agora aqui em 2022, chamado O Negócio do Filme, a Distribuição Cinematográfica no Brasil nos anos de 1907 a 1915, do Rafael de Luna Freire. E justamente o que o Ikeda comenta lá no post que eu vi dele falando, é que a gente tem muitas análises do porquê que os nossos filmes são assim ou assados de um ponto de vista mais estético, mais técnico, né? Mas pouco se analisa esse mercado, especialmente ali nas origens do cinema. E muito do que acontecia ali acontece de outras formas, as tentativas, os erros, ainda hoje, né?
Então ele faz uma radiografia ali daquele passado, mas que em muito também explica a situação que a gente tem até o ano de 2022. Então assim, se você quiser aí um texto mais histórico, com bastante pesquisa, com bastante apuração, eu acho que é um livro que eu não li, como eu disse, mas sendo recomendação dele, que já escreveu vários livros bastante bacanas, com certeza deve ser um livrão. Bom, pessoal, também tem uma dica hoje, que é o filme Cabeça de Negro, que ele está disponível lá na Globoplay, que ele também fala sobre essas questões raciais, mas acho que de um outro ponto de vista. Inclusive, nós também já fizemos crítica dele, então aí eu aconselho vocês a assistirem ao filme, depois vir aqui para o nosso canal e assistir a crítica, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, comentem aí, comentem com respeito também. E é isso, não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar, que também ajuda para que o YouTube entenda que esse vídeo tenha relevância. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!